Passamos muito pouco tempo debruçados sobre o processo de recrutamento e depois andamos sempre a queixar-nos das pessoas que escolhemos e a corrigir os erros de um mau recrutamento e seleção. Neste episódio vou falar sobre recrutamento e seleção, como escolher as melhores pessoas para as nossas empresas e o que ter em consideração no ponto que é mais crítico em qualquer negócio. Olá Business Lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá Business Lovers, aqui estamos nós, mais uma vez, episódio número 27 do Business After Hours e hoje escolhi um tema aqui de negócios que me diz bastante. Na realidade deve dizer a todos nós, não é? Nossas empresas, lembrarmos que são conjunto de pessoas, não é? Que devem andar no sentido de um determinado resultado. Então, a primeira fase de nós termos as pessoas lá é o recrutamento e seleção. E eu digo que a mim me diz especial, eu que tenho um especial carinho, além do facto de já estar envolvida há bastante tempo, desde o início da minha carreira, com recrutamento e seleção de pessoas, com liderança e gestão de pessoas. Eu também, hoje em dia, tenho um negócio que é uma recrutadora, não é? Uma consultora em recrutamento e seleção que ajuda empresas a encontrarem os seus melhores talentos. Pronto, então, também por essa razão, me diz ainda mais alguma coisa neste momento. Bom, então, quais são normalmente aqui os dilemas dos empresários no recrutamento e seleção? Muitas vezes como é que eu recruto colaboradores fora de série, como é que eu encontro as pessoas certas para a minha empresa, para aquela vaga, como é que eu testo os candidatos, como é que eu sei qual é o melhor, como é que eu posso ter certezas da pessoa que contrato, o que é importante avaliar na pessoa a contratar, quanto tempo é que isto demora. Então, isto tudo são interrogações comuns dos líderes quando pensam em recrutar pessoas. E normalmente isto do recrutamento de seleção é visto como uma dor de cabeça. E, efetivamente não é fácil, não é nada fácil, não é? Tudo que dependa de pessoas é o melhor e o pior que nós podemos ter num negócio. Então, quanto mais segurança nós tivermos neste processo, logo à partida é uma minorização, uma mitigação dos riscos que possam ocorrer com os colaboradores e com a nossa equipa e com os nossos resultados mais à frente. É com os melhores colaboradores que nós vamos conseguir obter os melhores resultados. Perdemos tempo a todo momento a resolver o que não foi segregado e filtrado muitas vezes em primeira instância no recrutamento e seleção, não é? Por exemplo, porque isto não tem que ser feito assim, porque isto não pode ser assim, porque não teve atenção, porque aquela pessoa não faz assado. E isso porquê? Porque efetivamente, provavelmente nós não escolhemos a pessoa certa para o sítio certo, não é? E isto só se faz investindo, vendo este tempo este processo como um investimento, que efetivamente é, na minha opinião, o maior investimento e o melhor que nós podemos fazer, não é? É garantir que logo à partida, aquilo que, imaginemos, nós estamos aqui num processo de fabrico, não é? De produção de alguma coisa. É garantir logo que as matérias-primas, os componentes que nós estamos a colocar para esse processo, são os melhores, não é? Porque senão não podemos esperar milagres, não é? Eu costumo dizer, se já as coisas que são caras às vezes não são boas, imaginem as baratas, não é? Às vezes nem estamos a falar aqui do salário ou isso, é perceber se realmente estamos a colocar aquilo que é melhor, aquilo que é certo para a nossa empresa, para aquela função, porque a pessoa às vezes até pode ser muito boa em umas coisas, mas noutras não. E pronto, então, para começar, eu elaborei aqui o que eu acho que são 5 regras de ouro em recrutamento de seleção. Então, regra número 1 é não perder tempo. Há muitas pessoas que veem este processo como uma perda de tempo. Na realidade, eu vejo isto como um investimento. Mais uma vez, foi o que já disse agora no início. E isto é o melhor investimento que nós podemos fazer. É para encontrar melhores as pessoas as que precisamos para obter os resultados que pretendemos. É dos melhores que nós vamos retirar o melhor investimento.
É só assim que nós vamos poder ter uma vida mais tranquila como empresários, sem pensar se aquilo está a ser bem feito ou não, se aquilo vai ser entregue ou não. E recrutar a primeira pessoa que nos aparece à frente é um erro crasso que só nos vai atrasar, acreditem, que só vai com que nós tenhamos de estar sempre em cima de tudo e a controlar tudo. 2. Contratar quem não podemos despedir. O pai, a mãe, o primo, o irmão, o que seja, não é? Estou aqui a falar de família, mas pode até nem ser família, pode ser amigos. Mas aqui normalmente o que acontece muito é família, e nós, na nossa realidade PMEs portuguesas, temos muitas empresas familiares, e isto para mim não é válido por 2 razões. Uma, nós andamos a fazer favores em benefício próprio ou dos nossos próximos só porque precisam, não é? E uma coisa é nós colocarmos alguém que tem, é nosso familiar e tem competências para tal. Ainda assim, é um risco muito grande, porque no início parece tudo muito bonito, mas depois à frente pode haver problemas e que são mais difíceis de resolver. Ou nós somos humanos, não podemos dizer que não é, e que vamos ser imparciais, porque para o mal ou para o bem, reagir acima daquilo que é razoável para aquele momento, ou abaixo daquilo que é expectável para aquele momento, vai sempre acontecer, por mais que a gente tente ser imparcial. E depois, no caso da performance não ser o que esperamos, não é? Nós ficamos inibidos de tomar decisões mais drásticas, nomeadamente de despedir, corrigir um mau comportamento, e isto lá está, leva a 2 problemas, que é não corrigirmos aquele problema, não é? Estamos a ter um problema persistente, passando por pleonasmo, e segundo, ainda dar um mau exemplo aos demais, não é? De permissividade à má performance e à ruptura com a cultura. O próprio envolvimento, não é? Ok, ele pode porque ele é primo, ou seja lá o que for, não é? E eu não posso, ou eu também posso porque ele também é um colaborador, não é? Então, evitar este tipo de situações eu acho que é extremamente importante para as nossas empresas. 3. O processo de recrutamento e seleção normalmente é visto, lá está, como já disse, como extremamente difícil. E assim, nunca é difícil acertar à primeira, não é? Então muitos empresários dizem, então não vale a pena perder muito tempo, quer dizer, já é difícil ainda vou estar aqui a perder tempo, sabendo que eu não vou acertar, então vou apanhar a primeira pessoa que me aparecer na rua. Isto é completamente errado. É exatamente o oposto. Então, se já é difícil acertar quando nós temos aqui um grande crivo das pessoas, imaginem sem ele, não é? Isto não é jogar a roleta russa e pode ser que tenha sorte. Não, é uma questão de tempo, de investimento no processo, de colocar mais e mais acesso, mais e mais entrevistas, mais e mais steps, para garantir que a pessoa ideal vai acabar, é como se nós estivéssemos a peneirar, não é? Umas pedrinhas, em que nós vamos refinar até ficarmos com aquilo que queremos. Ou seja, quanto mais filtros e mais filtros nós colocarmos, mais seguro, mais eficaz este processo vai ser. Vamos chegar a um ponto em que só vamos ter efetivamente aquilo que nós queremos, a nata da nata, não é? Então, nunca pensei que isto é jogar a roleta russa e eu agora vou perder pouco tempo porque já sei que vai dar mal, então mais vale perder pouco tempo e pode ser que acerte, e se não acertar tiro, depois coloco outro, mas isto tem prejuízos a curto, médio e longo prazo na empresa, não é? Este de andar aqui na testa testa aquele, não é? Já para não falar do trabalho imediato, todo o tempo, que depois se formos a analisar acaba por ser muito maior, o custo, a própria aplicações que isso tem no ambiente da empresa, ou esse turnover elevado, é algo que realmente tem um impacto muito negativo na performance também das outras pessoas e da própria empresa. Então, é justamente o contrário. Se recrutar é difícil, recrutar boas pessoas é extremamente difícil. Então, quanto mais criteriosos nós formos, melhor vai ser o recrutamento, sem dúvida. Não quer dizer que ainda assim acertemos à primeira, porque são pessoas, isto não somos máquinas, não é?
e quando nós estamos a apostar nossas fichas em pessoas, tem sempre uma grande margem de erro, ou ainda maior margem de erro do que se estivermos a comprar entre uma máquina e outra, não é? Mas, lá está, mais critério, mais segurança. Ponto número 4, aqui a regra de ouro número 4. Um mau fit cultural transforma um excelente colaborador num péssimo colaborador, porque afeta o ambiente da empresa toda. Ou seja, aqui, para mim, a atitude é tudo. Eu facilmente ensino competências a uma pessoa, não é? Competências técnicas. O mesmo não se pode dizer quanto à integridade, quanto à vontade da pessoa, ou quanto à atitude da pessoa, não é? É muito fácil alguém tirar um curso, uma assinatura ou o que seja, mas mais difícil é mudar-lhe a sua gene, o seu interior, a sua vontade, o seu mindset. Toda a gente sabe disto, não é? Não é preciso debruçar muito sobre isso. Então, é claro que... mas André, estás a dizer com isso que nós não devemos olhar para as competências técnicas? Não, claro que não. Porque nós precisamos que a pessoa execute determinadas coisas em que, só se for para o agora, eu preciso que ela chegue ali e saiba fazer, não é? O que eu digo é, em comparação, isto é um grande ponto sempre a terem em conta. Não é só o ponto o fator técnico, o ser muito bom a fazer uma determinada coisa que interessa. Realmente a atitude para mim é uma coisa que ultrapassa isso. Não quer dizer que o outro não seja necessário, ok? E então, aliás, eu até uso muitas vezes uma frase que Herb Keller, o co-founder e CEO da Southwest Airlines, que foi uma personalidade muito conhecida pela cultura que imprimiu nesta companhia aérea, que acabou por se transformar assim um caso fora de série, que batia recordes que as outras airlines não conseguiam. Ele dizia uma coisa que eu uso muitas vezes e eu acredito imenso, que é: you don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills. Ou seja, tu não contratas por skills, não é, por competências, tu contratas por atitudes. Tu consegues sempre treinar, não é, e ensinar as competências. Já o resto é complicado, e isto é algo que eu acredito muito. E com o passar dos anos, porque nem sempre eu pensei assim, ou dava maior peso à parte técnica, e cada vez mais, quanto mais pessoas nós gerimos, mais vemos que isto é necessário. Não é só fazer um trabalho exímio, é ter mais do que isso. Quem vai mais além, os colaboradores fora de série têm esta atitude. Isso é o que difere um colaborador normal, muitas vezes, que faz bem, porque é isso que é suposto, fazer bem, de um colaborador outstanding, não é? De fora de série, que é a sua atitude, a forma como pensa, a forma como age, a forma como nos ajuda a chegar aos resultados. E depois, regra número 5, nunca recrutar alguém daqueles que, eu conheço uma pessoa e ela até está desempregada, está a procurar emprego, coitada, ela é boa pessoa e é porreira e pronto, e tem tido azar. Isto tem tudo para dar errado, meus amigos, tem tudo para dar errado. Temos que recrutar pelas competências, pelas soft e hard skills. Não é pela necessidade das outras pessoas, é pela nossa necessidade primeiro. E a nossa necessidade para aquela função em específico. A pessoa tem que fazer o fit com a cultura da empresa. E normalmente esses casos nunca davam resultado. Pode haver ali um match, não é? Não digo que não, mas não é assim um link direto de aquela pessoa está à procura de emprego, normalmente não acontece assim. E esta pessoa, ela é fixe, ela é boa pessoa e ela vai dar para aqui. Não. E contratar para ser a Santa Casa é literalmente estragar 2 casas. Se calhar mais valia a pessoa estar na vidinha dela e encontrar emprego num sítio que realmente seja para ela, não é? Isto às vezes acontece. A minha mãe às vezes diz: aquela pessoa tem um filho. Normalmente até estamos a falar aqui sempre pessoas recém-licenciadas que acabaram o curso há pouco e não têm experiência. E a minha mãe: não dá para vocês darem um estágio, não temos lá um emprego para ela, porque ela tem essa área e não sei o quê, e faz isto e aquilo. E hoje em dia a minha mãe já nem sequer fala disto, porque sabe perentoriamente qual é a minha decisão.
E muitas vezes até acabo por colocar muito peso nisso, ou seja, de nem sequer ver a pessoa pelo facto de pensar que eu posso vir a errar nisso, nessa contratação, nesse estágio, no que seja. Porque não é assim. Cada pessoa tem que fazer o seu caminho, tem que ir atrás daquilo que faz sentido para ela, não é? Não é, olha, agora vou encontrar aqui um sítio para eu me colocar e vou ver se alguém me arranja. É mais do que isso. Para efetivamente haver sucesso de ambas as partes, é muito mais do que isso. Então, depois, aqui também ainda falar de uma coisa que acho que é importante e algumas pessoas às vezes não sabem muito bem aqui como fazer, que são as fases de um processo de recrutamento. Então, a primeira começa basicamente com uma correta definição de perfil. Nós devemos saber exatamente o que é que nós queremos que seja esta pessoa, o que é que ela vai fazer, quais são as tarefas, qual é a sua missão. Eu ainda vou falar aqui mais alguns tópicos sobre isso, mas basicamente é isso, é definir uma descrição de funções, qual é o perfil, qual é as soft skills que são importantes para aquela função, quais são as hard skills também importantes. E depois disto tudo, não é? É colocar isto no formato de um anúncio de emprego e publicar. Depois, o que acontece com isto? Recebemos muitos currículos, certo? Então, tem que haver uma primeira filtragem, uma pré-seleção, muitas vezes só curricular, porque vocês sabem, de certeza que já tiveram a experiência, colocam um anúncio de emprego, recebemos centenas de candidaturas, dezenas, centenas, o que seja, e depois tem coisas do arco da velha, não é? Que não tem nada a ver. E as pessoas candidatam-se na mesma e sabemos que aquilo nunca seria possível. Então, primeiro é todo esse trabalho de segregar. Depois ficamos ali com uma poolzita e temos que fazer ainda outra seleção, não é? Que é começar a ligar as pessoas, perceber efetivamente se há ali um match com as condições principais. E depois daí, sim, na minha opinião, começar a fazer assessments aqui à parte técnica. Sim, porque lá está, como eu digo, se uma é condição muito importante, a outra também é sine qua non, não é? Se eu digo que a pessoa tem que saber ou operar um software qualquer, uma determinada coisa, mas a pessoa não sabe, pode ter a melhor atitude do mundo, não é? Mas se eu precisar que ela performe agora, não dá, não é? Ou com já alguma experiência, não é? Com alguma expertise, efetivamente a pessoa tem que ter essa competência técnica. Então, eu começo muito com esses assessments técnicos, por vezes mais soft skills, mas eu dou aqui muito peso aos assessments. É bastante mais fácil trapacear e nós tirarmos consequências precipitadas, até porque gostamos de uma pessoa, da forma como ela fala, da personalidade, através de entrevistas do que de assessments. Os assessments dizem muito mais a verdade. Se forem verdadeiros assessments, são muito mais fidedignos. Depois seguem-se entrevistas, normalmente uma primeira fase de entrevistas, não é? E se calhar, ok, ainda podemos aferir alguma coisa técnica, mas já começamos a olhar mais para o espírito da pessoa, qual é a atitude dela, se achamos que ela faz fit com a cultura da nossa empresa. Uma segunda entrevista, também nesse sentido. Depois, uma construção de um scorecard. Isto é um método que eu e nós usamos na empresa, que é para avaliar os diferentes candidatos, nós colocarmos num scorecard, num scoreboard, em que nós avaliamos as várias competências importantes para aquela função, aquilo que é determinante, e colocamos sob uma forma de pontuação, não é? Para visualizar melhor o panorama e perceber quem é que vai mais de encontro àquilo que nós procuramos. Depois, imaginemos, chegamos à conclusão daquela pessoa que nos parece a certa, e também tem que haver aqui também depois uma parte de uma negociação / apresentação de proposta, não é? Não podemos dar como garantido que a pessoa quer do outro lado, até porque se efetivamente for uma pessoa fora de série, ela vai ter 2 dedos, testa e vai pensar, e vai perceber se aquilo, ou vai pensar, não é? E ter algum tempo para perceber se aquilo efetivamente faz sentido para ela. Não é dizer que sim só porque sim, não é?
pessoas que são efetivamente fora de série vão querer saber mais. Não vão, ok, vão fazer-se vender, mas depois a empresa também vai ter que saber vender-se para ela. E, como eu disse, ainda aqui há alguns pontos que eu acho importantes nesta fase das fases do recrutamento. Nós temos que saber qual a missão da função, qual é os resultados que são esperados daquela pessoa, os resultados, não é? O que é expectável que ela entregue, qual é a definição de sucesso para o trabalho daquela pessoa, não é as tarefas, as coisinhas, os to-do lists, ok? Isso virá em função daquilo que são os resultados que nós queremos para ela e o que é a definição de sucesso para o trabalho daquela pessoa. Qual é o talento inerente que é necessário para esta função? E muitas vezes sim, isso é importante, porque nós podemos ser muito bons numa coisa e depois péssimos noutra, e é muito importante que o nosso talento, ou o talento desta pessoa que nós estamos a recrutar, seja adequado para a função que nós queremos. Por exemplo, isto é chamado o estado de flow, não é? Imaginem, há determinadas tarefas em que nós fazemos e parece que o tempo passa a voar, não é? Isto quer dizer que nós estamos em estado de flow, em puro estado de flow. Ou seja, aquilo para nós é tão natural, um talento tão inato que nós fazemos de forma super fácil, não custa, sem esforço, fazemos com toda a nossa capacidade. Enquanto que há outras que nós somos, estamos sempre a procrastinar para fazer aquilo, não é uma coisa que é inata para nós, não é uma coisa que nós gostamos, e isso vai sempre custar a que nós performemos melhor, não é? Então é importante saber, ok, qual é o talento ou talentos inerentes que são necessários para esta função e como é que eu os vou conseguir encontrar nessa pessoa. A pessoa X tem as competências necessárias para exercer essa função? Também isso é outro fator importante. Depois, pensar quais são os tipos de testes ou assignments ou assessments importantes para perceber se aquela pessoa é a pessoa certa para aquela função e para a minha empresa, ok? Fazer aqui um estudo e pensar como é que eu posso aferir isto. Depois, tentar perceber que tipo de pessoa queremos ter na nossa empresa, ok? Aquilo mais com perfil pessoal, um perfil comportamental. E isto é também muito, muito importante. É o tal hire for attitude, not for skills. Perceber se encaixa na cultura da empresa, não é? Se tem a atitude que eu quero, e isto é decisivo, a forma como se comporta. E eu uma vez ouvi esta frase e acho que resume esta parte toda, que é: as nossas competências permitem-nos obter um emprego, a nossa atitude permite-nos conservá-lo, certo? Porque muitas vezes nós ficamos vislumbrados por um potencial candidato, não é? Um candidato à nossa função, porque tem excelentes competências técnicas, tem um ótimo currículo. Mas o que vai fazer essa pessoa perdurar na equipa e na nossa empresa e gerar melhores resultados é efetivamente a atitude dela. Então eu elaborei aqui uma lista de características e atitudes que eu considero importantes numa pessoa a contratar. E volto a dizer que eu considero importantes, não necessariamente seja para todas as empresas, pode não ser ou para todas as funções, ok? É aquilo que eu considero importante. Foco no resultado. Isto é para mim das coisas mais importantes. Orientação para o resultado. A pessoa tem que saber se está a fazer aquilo e pensar já no resultado final, não é? Só assim ela vai conseguir fazer a tarefa no sentido de obter a melhor performance, de maximizar o lucro para a empresa e que também, consequentemente, é o lucro para ela, ok? Então, isto é chave para empresas que querem ter sucesso. Foco no resultado. Outro ponto, responsabilidade, ok? As pessoas não podem querer só direitos, mas sim têm que entender que têm que deveres, ok? E isso é parte da responsabilidade. E assumir quando o erro é nosso e não colocar a culpa em mil e uma coisas, é assumir que fez errado. Outro ponto, a necessidade de pontualidade. Nós tomamos isto como já à partida, não é um bem adquirido, mas não é assim. E isto também é muito importante, a pontualidade.
mesmo. Eu tinha um chefe na Bosch, eu digo isto muitas vezes, que dizia... então nós tínhamos reuniões gerais com ele, assim, não muito frequentes, e a reunião já estava marcada há algum tempo, para uma determinada hora, e ele dizia, e havia sempre pessoas que chegavam atrasadas, não muitas, é verdade, isso na Bosch é uma escola de como nós devemos trabalhar, mas ele dizia, eu não sei como é que há pessoas que têm um desplante de pedir um aumento quando nem sequer conseguem chegar a uma reunião a horas. E isto é verdade. Se nós não conseguimos gerir o nosso tempo, o que é que nós vamos conseguir gerir? Que tipo de mentalidade podemos ter nós para com os outros em pedir alguma satisfação quando nem sequer conseguimos respeitar o tempo das outras pessoas? Estar numa reunião a horas. E é a hora. Porque... ainda por cima, quer dizer, eu acho que já não era justificação, não é? Antes nós tínhamos, para quem antes tinha um trabalho mais presencial e hoje em dia tem trabalho mais online. Isto já não era justificação, mas ainda que acontecesse algum problema pelo caminho e tudo mais, e agora fui ali, depois, em tantos que distraí-me, mas não acho que seja por aí. A gente, quando quer, está presente à hora e é pontual. Mas muito menos quando estamos a versão no online, que eu vejo agora. Porque eu tive... eu vou já porque tenho que fazer não sei o quê. Gente, esse não sei o que era para ter já feito. A reunião àquela hora não é daqui a 1 minuto, não é daqui a 2, não é daqui a 3. É agora. Lembram-se agora, por ser a hora da reunião, que tinha que fazer isso entretanto? Mas isso não faz qualquer sentido para mim. E não gosto nada que brinquem com o meu tempo. Porque eu também não faço isso com as outras pessoas. Depois, disponibilidade. Disponibilidade no sentido que tem que haver flexibilidade. As pessoas muitas vezes querem flexibilidade porque querem poder... porque hoje tenho consulta, amanhã tenho isto e não sei o quê. Ok, tudo certo. Mas então, quando nós precisamos de coisas que estão fora do contexto do horário de trabalho, não pode haver, porque tenho aquilo, não é? Quer dizer, depende do número de vezes. Aqui é claro que tem que haver bom senso. Mas nós temos que perceber que isso é também um dever nosso. Participar quando temos que participar e ponto final. Responsabilidade, já tinha falado. Tinha aqui alguns tópicos e acabei por repetir este. Disciplina, muito importante. Uma pessoa com disciplina consegue tudo nesta vida. Aquilo que nós debatemos todos os anos, não é? Já agora que estamos no início do novo ano, é com disciplina. É com... eu este ano vou passar a fazer isto, este mês vou fazer aquilo, vou começar a ir ao ginásio, vou começar a fazer dieta, etc, etc. Isto tem tudo a ver com disciplina. Uma pessoa com disciplina consegue tudo o que quer nesta vida. Consegue ver aquilo que é prioridade para ela, o que não é, e eliminar da sua vida o que não interessa. Ok? E focar-se no resultado. Isto é o primeiro ponto. Depois, proatividade. Isto é muito importante, cada vez mais importante nas empresas e para pessoas que queiram efetivamente alavancar negócios, isto é muito importante. Não podemos ter pessoas que estejam à espera que dizemos, olha, faz isto, faz aquilo, agora isto, olha, agora pensa assim, agora, não é? Tem que haver aqui uma proatividade. Não pode ser só estar aqui num estado de inércia, não é? De, olha só como me dão um empurrão é que eu mexo, não é? Aqui, segundo as leis de Newton. Depois, capacidade de resolução de problemas. Em parte também está às vezes ligado com a proatividade, não é? Ok, aparece isto e agora vou esperar que o meu chefe me diga alguma coisa como resolver. Não é? Eu vou já... vislumbrar soluções, avaliá-las, perceber qual é a melhor, dependendo do espaço temporal ou do quão fácil ou rápido eu consigo falar com a minha chefia, eu vou já começar a tomar ações para isso, não é? O meu chefe dizia muitas vezes, o meu último chefe que eu tive, que era diretor de operações, na altura eu era diretora de produção, e ele dizia-me uma coisa que eu gosto em ti, Andreia, é que tu trazes-me os problemas, mas tu já me trazes as soluções. Então, isto é muito importante, mesmo, para avançar. Tem uma pessoa que já aconteceu, mas ela já está a pensar na solução para isso.
Depois, assim não perdemos tempo. Qualidade de tempo, qualidade de trabalho apresentada. A mim choca-me ver coisas feitas sem brio. E coisas sem brio pode ser simplesmente porque as pessoas recebem um documento e não olham o que lá está e fazem, riscam de cruz, assinam de cruz, não veem, não pensam, não tentam agarrar ali um contexto, fazem a tarefa pela tarefa, fazem para despachar. Não entendo, juro. Isto a mim faz-me espécie, confusão, lido mal com isto. A gente tem que perceber, quando um trabalho nos entrega à mão, nós temos que ter brilho naquilo que estamos a fazer, temos de entregar da melhor forma possível. As pessoas estão-nos a pagar para nós fazermos bem. O que nós fazemos em casa é connosco, queremos fazer bem, se queremos... Essa também não é a minha decisão em casa e em todo o resto, não é? Mas nós não podemos esperar depois remunerações acima da média, tudo o resto acima da média, quando nós não temos brilho naquilo que fazemos, quando nós não temos sentido crítico naquilo que fazemos, quando nós temos que fazer 2 ou 3 vezes porque não fizemos à primeira bem, não é? Ok, eu tenho que fazer esta tarefa, não é? Isto engloba este espaço, ok. E o que é que eu retirei desta lição aqui, por exemplo, disto? Numa próxima vez, como é que eu terei que fazer? Isto é muito importante. Ter brio. Eu uso muito esta expressão, ter brio no nosso trabalho, ter brio naquilo que estamos a fazer. Não fazer para despachar, não fazer sem ter critério. Ok? Depois, trabalho em equipa. Acho também muito importante, em algumas funções é ainda mais importante que outras, mas sim, nós, a partir da empresa não é só uma pessoa, não é? São várias pessoas e com as guerrilhas e com essas, às vezes, picardias que existem, acabamos por atrasar o trabalho da empresa, que não pode ser comprometido, que nada tem a ver com essas nossas picardias. Então, saber trabalhar em equipa, saber ultrapassar aquilo que são os problemas pessoais e ser melhor profissional é muito importante. Para finalizar, a pergunta de ouro, não é? Como, ou melhor, a pergunta para 1 milhão de euros. Como ter certeza das pessoas que contrato? Nós nunca temos, nem nunca vamos ter. Nós estamos a falar de pessoas. Já com máquinas às vezes não é previsível, como eu estava a dizer, com pessoas ainda menos. Mas podemos aumentar as chances com mais critérios, com mais fases de decisão, com mais fases de seleção, com mais entrevistadores, com pessoas diferentes a avaliar. Então, também uma ajuda, e não é só para trabalhar no setor, melhor, eu trabalho no setor porque eu acredito nele, que é ter parceiros de recrutamento e seleção. A MK Talent, neste caso, a minha empresa, ajuda empresas a encontrarem os seus talentos na área do marketing digital, ok? E já nos chegaram pedidos de outras áreas, e às vezes áreas até assim não tão diferentes, e algumas em que nós sabemos que vamos agregar valor, e nós ajudamos, mas nós não aceitamos só porque sim. Fazer coisas na vida porque efetivamente nós vamos agregar valor a alguém. Só não vale a pena, porque aquilo vai-nos ser uma dor de cabeça. Inicialmente é bom receber o dinheiro, mas depois, no médio e long term, aquilo só nos vai trazer dor de cabeça, a pessoa não vai ficar satisfeita. Nós não vamos obter a economia de escala daquele processo porque não é o nosso habitual, não é por isso que nós somos conhecidos. Então, ter os parceiros também certos de recrutamento e seleção é muito importante. Perceber como é que eles fazem para chegar às pessoas. Não é só simplesmente ter um banco de pessoas e olha, agora esta é capaz de encaixar ali, manda para ali. Ou ver só o currículo. Ela teve 5 anos nesta empresa a fazer isto, diz que sabe fazer isto, ou de certeza que sabe. Não é assim. Então, nas áreas digitais é ainda mais importante nós termos um recrutamento especializado. E, como é óbvio, nesse sentido, eu acho que nós fazemos um trabalho muito, muito importante. A MK Talent tem ajudado empresas a encontrarem os seus candidatos, as suas pessoas certas para alavancar os seus negócios. E o que é que nós vemos até em processos com mais tempo é que, efetivamente, até normalmente é normal, não é? As pessoas acabam por entrar com um contrato de 6 meses, normalmente até mais 1 ano é o contrato mais usual, 1 ano renovável,
e que muitas vezes acontece é que as pessoas, até as empresas, acabam por passar um contrato sem termo bastante mais cedo. Porque efetivamente apercebem-se que o recrutamento foi bem feito, a pessoa está a performar, está a garantir aquilo que é necessário, está a ter as métricas de sucesso que determinaram e por isso mesmo as pessoas querem garantir estes colaboradores e garantem através de melhores condições e nomeadamente contratos também mais seguros. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, e até ao próximo episódio, vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e TikTok, Andreia Castro Rocha. Vejam também o meu website. Os links estão disponíveis na descrição. E não se esqueçam, vão ao meu site e subscrevam a newsletter. É uma verdadeira lista VIP. Não é uma newsletter por ser uma newsletter. Quem está lá tem acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém tem. Garanto-vos. Cada vez mais vai ser assim com o passar do tempo. E já sabem, classifiquem este podcast, depois acreditem ou não, isso vai ajudar a mais pessoas, que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas também. Até ao próximo episódio. Stay tuned!